Fala guerreiro, fala guerreira, se você ainda não me conhece, eu sou o professor Alan Marques e você está no nosso curso de Direito Constitucional. Essa é a nossa segunda aula do artigo 5º. Como eu disse na primeira aula, o artigo 5º é muito extenso e para não ficar uma aula longa e cansativa, eu decidi dividir o artigo em mais aulas, certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade? Muito bem. Inciso 31 vai dizer para nós que a sucessão de bens de estrangeiros, olha só, primeira informação importante, os bens têm que ser de estrangeiros e tem que estar situado no país, ou seja, aqui no Brasil, ok? Bem de um estrangeiro aqui no Brasil. Vai ser regulado pela lei brasileira em benefício de quem? Do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Então, os herdeiros têm que ser brasileiro. Sempre que não lhe for mais favorável, a lei pessoal do de cujus. Professor, o que é de cujus? De cujus é a pessoa que morreu. No caso aqui, o estrangeiro que morreu, ele é o de cujus. Ele morreu, deixou herdeiros, que pode ser o cônjuge ou o filho brasileiro, certo? Tem que ser brasileiro e o imóvel tem que estar aqui no Brasil, ou o patrimônio, né? Tem que estar aqui no país. Bom, significa que, vamos explicar aqui de forma mais clara. O cidadão, ele é estrangeiro, morreu, deixou um patrimônio no Brasil. Vai aplicar qual lei? A regra é aplicar a lei brasileira, em benefício dos herdeiros brasileiros, certo? E qual que é a exceção? A exceção é aplicar a lei do de cujus do país dele, desde que essa seja mais favorável do que a lei brasileira, ok? Então é só isso que o inciso quer dizer para nós, simples assim. Bom, o inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Significa que se uma pessoa ela foi lesionada, ela teve uma lesão ao seu direito ou ela tem ameaça aos seus direitos, ela pode recorrer ao Poder Judiciário. É direito dela recorrer à Justiça. E lei nenhuma pode impedir. Ela não pode ser impedida de acessar a Justiça e buscar proteção, a tutela judicial, ok? Significa que há uma inafastabilidade do acesso à justiça. Esse é um princípio. O princípio da inafastabilidade do acesso à justiça. Ok? E o próximo inciso vai dizer para nós: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Vamos entender cada um desses conceitos? O que é direito adquirido, professor? Vamos lá. Quando o professor aqui ingressou na Polícia Militar de Minas Gerais, lá em 2008, eu tinha uma expectativa de aposentar com 30 anos de serviço, certo? A lei dizia que com 30 anos de serviço eu poderia aposentar, tudo bem? Ocorre que mudou, agora são 35 anos de serviço. Então eu tinha somente a expectativa de direito de aposentar com 30 anos de serviço. Não era um direito adquirido. O direito adquirido funciona da seguinte forma. Antes da lei mudar, teve pessoas que aposentaram com 30 anos de serviço, certo? Então, o cidadão que aposentou hoje, por exemplo, com 30 anos de serviço, e a lei mudou daqui uma semana, vai mudar daqui uma semana, e vai falar que é 35 anos de serviço, o que acontece com esse cara que aposentou uma semana atrás, a lei mudou e fala que agora é 35 anos de serviço? Ele tem que voltar e cumprir algum tempo de trabalho? Não. Não por quê? Porque ele já aposentou, ele foi para a reserva. A aposentadoria no regime militar é chamada de reserva. Então ele aposentou, ele foi para a reserva. Então ele teve o direito adquirido, ele é um aposentado. Ele adquiriu o direito de aposentadoria, não volta atrás. E para quem continua na carreira, aí sim, eles vão ter que cumprir um tempo a mais, porque eles não tiveram direito adquirido, eles não aposentaram, percebe? Eles ainda vão ter que continuar trabalhando aí. Ok? E a instituição, a PM, ela fez um sistema de pedágio. Então, eu, por exemplo, não vou precisar trabalhar os 5 anos a mais para inteirar os 35. Eu vou trabalhar alguns anos a mais, mas não vai chegar a 5. É um sistema de pedágio para compensar aí, ok? Bom, então esse é o direito adquirido. É quando a pessoa adquiriu o direito e não mexe mais com ela. Ato jurídico perfeito. O que é isso, professor? Vamos pegar um exemplo. Um policial vai até uma loja de arma, ele tem autorização para comprar a arma, ele tem a carteira de polícia, ele tem porte, tudo certinho, preenche todos os requisitos. A loja também preenche todos os requisitos para poder vender a arma para ele. Ele vai lá e compra a arma com nota fiscal, tudo certinho,
e tem a arma já na sua propriedade, certo? Ok. E a lei vai dizer aqui nesse nosso exemplo que ele tem que ficar com essa arma 2 anos. Ele não pode vender essa arma que ele acabou de comprar na loja durante 2 anos, ok? Ótimo. O ato jurídico do processo ali de compra e venda, ele foi perfeito. Preencheu todos os requisitos. Policial devidamente documentado, enfim, ele tem a aptidão para poder comprar a arma e também ele é habilitado para poder comprar a arma e assim a loja também para vender. Isso é um ato jurídico perfeito, tá? E eu disse que ele tem que ficar 2 anos com a arma. Ele vai continuar com essa arma durante 2 anos. Quando tiver ali com 2 anos e 1 semana, nesse exemplo nosso, ele decide vender para o colega de serviço, porque ele quer comprar outra arma, outro modelo. E aí, ele vai e vende. 2 anos e 1 semana. Ele vendeu a arma, ele cumpriu aquele tempo de 2 anos. Ótimo. O amigo dele, policial, também preenche todos os requisitos, fez o processo ali de compra e venda, ato jurídico perfeito, acabou. Só que passado 1 mês depois, né, 2 anos, 1 semana, né, e 1 mês, então ficou 2 anos, 1 mês e 1 semana no nosso exemplo. Ótimo. Aí sai uma nova lei falando que quando compra uma arma na loja, o cidadão, o policial, tem que ficar 3 anos com a arma, ele não pode vender. E aí, ele tinha vendido já? Como é que fica? Não mexe. Por quê? Porque o ato jurídico foi perfeito. Pessoas capacitadas, capazes para poder fazer a relação ali de compra e venda, preenchiam todos os requisitos, então o ato jurídico foi perfeito. Se a lei mudou, não tem problema, não vai voltar atrás, não vai retroagir, não vai prejudicar o ato jurídico perfeito que aconteceu, ok? E o que é a coisa julgada? Coisa julgada é quando vai bater alguma coisa ali, um processo na justiça, o juiz foi lá, né, teve o processo e tudo mais, ele sentenciou, fez coisa julgada. Depois que fez coisa julgada, a lei que vier posteriormente, ela não pode prejudicar, porque já foi coisa julgada, já bateu o martelo ali. O juiz bateu o martelo, acabou. Ah, mas a lei mudou, agora a lei fala isso e tal. Não tem problema. O juiz já bateu o martelo e na época que ele bateu o martelo, a lei não falava isso. Por isso que fala que a lei não pode prejudicar coisa julgada também. Ok? Beleza, então vamos seguir. Inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que significa isso, professor? Um juízo ou um tribunal de exceção é um juízo criado para julgar determinado caso, ok? Então, no Brasil não existe essa possibilidade. As pessoas, qualquer pessoa que seja, elas são julgadas pelos tribunais que já existem. Não se pode criar um tribunal para julgar um caso isolado. Vamos pegar, por exemplo, um presidente da República que foi preso. Não pode criar um tribunal para julgar ele. Quem que vai julgar ele então, professor? O tribunal competente que já existe, tá certo? Beleza? Então não há a possibilidade da criação de um tribunal de exceção. E não haverá juízo ou tribunal de exceção. É isso que está falando para nós. É reconhecida a instituição do júri. É o júri popular, ok? Com a organização que lidera a lei. Assegurados. Atenção, isso daqui é pega de prova. É assegurado no tribunal de júri a plenitude de defesa. E não é ampla defesa. Eles podem colocar na sua prova lá ampla defesa e está errado, tá? Plenitude de defesa é mais do que ampla defesa, ok? Então, preste atenção nesse pega. É plenitude de defesa. O sigilo das votações. Cada jurado, e são 7, eles votam de forma sigilosa. Ninguém sabe qual que é o voto deles. Só eles mesmos. Ou se eles contarem para alguém, né? Mas eles não podem contar. Vamos lá. A soberania dos vereditos. Então, pessoal, houve tempos aí passados em que o veredito do júri popular não era soberano. Já aconteceu, por exemplo, no caso dos irmãos Naves, na cidade de Araguari, em Minas Gerais, que eles foram absolvidos por um júri popular e houve um entendimento ali dos operadores da lei de que deveria fazer um novo julgamento. Nos tempos de hoje, não se faz um novo julgamento. Por quê? Porque a decisão do júri, o veredito, aquilo que eles decidem, é soberano, não é questionado, ok? E o juiz tem que acatar. Então, quem condena são o júri, é as pessoas, não é o juiz, certo? Ou quem absolve, no caso, quem condena ou absolve. E um detalhe importante, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, o júri popular, ele só julga crime doloso
contra a vida, certo? Doloso contra a vida. Existe crime doloso e crime culposo. O que é um crime culposo? É quando o agente que cometeu o crime ele não teve a intenção de cometer, ele não queria o resultado que aconteceu. Vamos pegar um exemplo de um cidadão que está dirigindo o seu carro, ele pega o telefone ali, está desatento e atropela uma pessoa que estava passando na faixa de pedestre e mata essa pessoa. Homicídio. Ele quis matar a pessoa? Óbvio que não. No nosso exemplo, ele não quis matar a pessoa. Então, o crime ele foi culposo, ok? Foi culposo. Quando é culposo, não tem a intenção. Nesse caso, não é julgado no tribunal do júri, porque foi um crime culposo contra a vida. Crime contra a vida, homicídio aqui no caso. Então, não vai ser julgado no tribunal do júri. Agora vamos pegar o mesmo exemplo, só que com a intenção diferente do agente. O cidadão está no seu carro, ele vê um desafeto que está atravessando a rua ali na faixa de pedestre e ele acelera o carro para passar por cima dele, do desafeto lá. E ele vai e consegue, né, perpetrar ali a sua intenção, que é atropelar o outro cidadão, aí ele evade do local, enfim. O que aconteceu aqui? Ele teve intenção de atropelar, de matar? Teve, ele queria o resultado. Então ele teve dolo. Isso é um crime doloso contra a vida. Nesse caso, será julgado pelo tribunal do júri. Ok? Vamos seguir. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ok? Então, é um princípio aqui da anterioridade da lei penal. Para uma pessoa ser acusada por um crime, tem que estar escrito que aquele ato que ela cometeu é um crime. Por isso que fala, não há crime sem lei anterior que defina. Você falar que a pessoa cometeu um crime, tem que estar escrito em lei, que aquela conduta dela é crime. Se não está escrito em lei, você não pode falar que ela cometeu um crime. E não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, para uma pessoa ser penalizada por algum ato, a lei tem que ter ali a pena prevista. Se não tem pena, como é que você vai penalizar ela? Percebe? Então, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Esse é um princípio da irretroatividade da lei, certo? Bom, o que significa isso? O que é retroagir, professor? É voltar no tempo. Retroagir é voltar no tempo. A lei pode voltar no tempo? Pode, só se for para beneficiar o réu. Vamos pegar um exemplo aqui. O cidadão foi preso. O crime que ele cometeu fez com que ele puxasse uma pena ali de 4 anos. Então ele está cumprindo 4 anos de pena. Ok. A lei muda e a lei diz que aquele crime que ele cometeu já não é mais 4 anos. É 2 anos. Caiu pela metade. A lei ficou mais benéfica? Ficou. Então ela pode voltar. Ela pode retroagir para poder beneficiar ele. Certo? Se a gente pegar esse mesmo exemplo, o cara ali está condenado cumprindo uma pena de 4 anos. E a lei mudou. Ela diz que agora é 6 anos a pena para aquele crime que ele cometeu. A lei ficou pior, mais rígida? Ficou. Então ela não pode retroagir. A lei não retroagirá, porque vai prejudicar ele. Mas se for para beneficiar, pode. Ok? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Eu puxei esse inciso aqui que está mais adiante, por quê? Porque ele vai falar sobre crime inafiançável e imprescritível também. E tem um mnemônico que ajuda a gente a gravar aqui, tá? Então, inafiançável, inafiançável, imprescritível, imprescritível. São esses dois crimes. O R de racismo, certo? R de racismo. E o ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Então, são esses dois crimes aqui que são inafiançáveis e imprescritíveis. Forma a palavrinha ração, tá vendo? Ração. São crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Eu fiz um quadro para a gente poder visualizar de forma mais fácil, porque nós vamos falar agora de outros crimes também, que são esses daqui, ó. Os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Ou seja, não tem perdão, você não pode perdoar o crime, não tem graça ou anistia para esses tipos de crime.
E quais são esses crimes? Tortura, T. Tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, começa com T, o tráfico. Tortura e tráfico começa com T. E o terrorismo começa com T. E os definidos como crimes hediondos, que é o H, ou seja, 3TH, certo? E aí quem que vai responder por esses crimes? Os mandantes, quem executou, quem mandou cometer o crime, quem executou o crime e aqueles que, podendo evitá-los, te omitiram. Então são condenados os mandantes, quem executou e os que omitiram, por omissão também, ok? Agora nós vamos para o quadro para vocês visualizarem. Eu sugiro que você printe ou tire foto ou, enfim, não sei como que você está assistindo essa aula, se é pela televisão, se é pelo celular, pelo computador, ou de repente escreva também, se você estiver fazendo anotações. Veja bem, crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Olha lá, são racismo e ação de grupos contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito, certo? Ração, inafiançáveis e imprescritíveis. Crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. É o 3TH. 3Ts, ó. Tráfico, tortura, terrorismo. H, crimes hediondos. Fechou? Beleza. Olha só, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então a pena, ela recai, aqui ó, caindo, somente sobre a pessoa do condenado, ok? Podendo a obrigação de reparar o dano, que é o prejuízo deixado, e a decretação do perdimento de bens ser, em termos da lei, estendida aos sucessores, que são os herdeiros, e contra eles executadas, ou seja, eles responderem, eles serem executados a pagar, até o limite do valor do patrimônio transferido. O que significa isso, professor? Significa que a pena de um crime, por exemplo, somente a pessoa que o cometeu que pode pagar por ela. Se a pessoa morreu, acabou então, não há que se falar mais na pena do crime. Perdeu o objeto, a pessoa morreu. Ótimo. Mas e aí, se ela deixou um prejuízo? Como é que fica? Aí fica da seguinte forma, é o que o inciso está dizendo para nós. Se ela deixou um patrimônio de 500 mil, e aí ela deve 580 mil em diversos lugares, inclusive para a justiça, de repente, ali, né? Sei lá, deve. Qual que é o débito aqui? Fica menos 80 mil. Fica uma dívida ainda de 80 mil, se usar todo o patrimônio deixado por ela para pagar os credores, para pagar aí, ou reparar o dano, certo? Enfim. Então veja bem, e esses 80 mil? Quem que vai pagar ele? Ninguém. Ninguém. Por quê? Porque o patrimônio que ele deixou é 500 mil, ok? Já não há que se falar em pena. Morreu. Agora, a obrigação de reparar o dano, ou a decretação de perdimento dos bens, ela vai ser estendida aos sucessores, ou seja, os herdeiros vão ter que responder. E vai ser executada contra eles. Até o limite do valor do patrimônio. Qual que é o limite do valor? 500 mil. Não pode passar dos 500 mil. Aquilo que passou dos 500 mil vai ficar em prejuízo. Alguém vai ficar sem receber. Ok? É isso que está falando. Os herdeiros, eles não vão tirar do próprio patrimônio deles para poder honrar com essa dívida. Não vai. Ou para reparar o dano. Não vai. Vai usar apenas aquilo que foi deixado de herança. Certo? Vamos seguir? Próximo. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então nós vamos ver aqui algumas das penas que estão previstas na nossa Constituição. E está vendo que além da pena recair somente sobre a pessoa que praticou o ato delituoso, ela também é individualizada. Vai ser analisada a conduta de cada agente. E as penas que nós temos são privação ou restrição de liberdade, P, perda de bens, mais um P, multa
prestação de serviço, mais um P, né? Então nós temos 3P e suspensão, aí tem o M, né? E suspensão ou interdição de direitos. Então fica assim, ó, 3PMs. 3 policiais militares, professor? Não, é porque nós temos 3 P's aqui, né? Um P de privação ou restrição de liberdade, o outro P, perda de bens, o outro P, prestação social alternativa, o M, multa, e o S, suspensão ou interdição de direitos, certo? Então, essas são algumas das penas previstas aí. Vamos seguir? E agora, quais as penas que não se aplicam no país? Essas penas aqui não têm previstas para ser aplicadas aqui no nosso país, certo? Primeira, pena de morte. Então não tem pena de morte no Brasil, professor? Tem. Olha só, que contrassenso, né? É porque tem uma ressalva aqui. Em caso de guerra declarada. Então, em caso de guerra declarada, pode haver a pena de morte. De repente, o cara traiu a pátria, aí é uma morte por fuzilamento, ok? Mas somente em caso de guerra declarada. Você nunca viu alguém ser condenado à morte porque você nunca viu o Brasil entrar em guerra. Na nossa geração, a gente não viu, certo? Por isso que a gente nunca viu aplicar a pena de morte. Mas existe no nosso ordenamento jurídico a previsão da pena de morte neste caso, em estado de guerra declarada, certo? A regra é não haver pena de morte. Segunda situação aqui, que não existe, caráter perpétuo. Nós não temos pena perpétua, não tem prisão perpétua aqui no Brasil. Não tem também trabalhos forçados. Ninguém pode ser condenado a trabalho forçado e nem pena de banimento. E muito menos pena cruel. Ninguém pode ser condenado a qualquer tipo de pena cruel. Ok? Muito simples, né? Seguindo. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Bom, isso daqui é o que está na Constituição. A Constituição a gente chama de dever ser, é o nosso ideal, é aquilo que deveria ser. Mas quando a gente vem para a realidade, a gente vê que não é muito bem assim. Porque quando a gente vai nos presídios, o que acontece lá? Superlotação, tá cheio, tá abarrotado de pessoas ali. E às vezes não dá para cumprir esses requisitos aqui, ó, que será cumprido em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, que seria separar, às vezes, aquelas pessoas que cometeram crimes mais graves das que cometeram um delito mais brando, vamos dizer assim, ok? Bom, existe até um esforço de separar. Às vezes a pessoa cometeu um crime lá determinado, separar das pessoas galera do crime mais pesado, né? Existe um esforço, mas na realidade, por exemplo, igual a idade aqui, você separar a idade. A gente está falando de pessoas adultas, porque menor, criança e adolescente não ficam presos, não cumpre pena em presídio, ok? Então os adultos, você não consegue ver ali, vamos dizer assim, separado um jovem de 18 anos com uma pessoa ali de 50, é muito difícil isso acontecer, por causa da falta de estrutura mesmo, tá? Isso daqui seria o ideal, a Constituição traz o ideal. Agora esse daqui cumpre muito bem, que é a separação por sexo. A gente não vê mulher presa junto com homem. Isso daqui é uma preocupação muito grande, tá? Que se tem e é cumprido. À risca. Homens e mulheres não cumprem pena no mesmo local. Bom, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Aqui tem uma mensagem subliminar muito importante. Aqui está falando que nenhum brasileiro será extraditado, mas tem uma ressalva aqui. O naturalizado, ele pode ser. Só que tem um brasileiro que não é extraditado em hipótese nenhuma. Aqui diz que somente o naturalizado que pode. O brasileiro nato, não existe exceção. Ele jamais será extraditado. O brasileiro nato jamais será extraditado. E o inciso diz para nós que o brasileiro não será extraditado, mas o naturalizado pode. Pode em qual situação, professor? Caso ele tenha cometido um crime comum antes da naturalização, certo? Ele foi lá, se naturalizou e depois houve
uma denúncia que acabou constatando que ele cometeu um crime antes da naturalização, foi investigado e se provou, enfim. Então, se ele cometeu um crime como antes da naturalização, ele pode ser extraditado. A outra hipótese para o brasileiro naturalizado, lembrando que o nato não é extraditado, a outra hipótese é se comprovado o envolvimento do naturalizado em tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, na forma da lei. Ok? Bom, vamos seguir. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, o cidadão cometeu um crime político lá no país dele, ou de opinião, e veio buscar refúgio, asilo político aqui no Brasil, ele não pode ser extraditado. O que é extraditar, professor? É devolver o cara lá para o país dele. Extraditar é mandar ele de volta, tá? Isso é extradição. Então ele não pode ser devolvido para o país dele porque ele cometeu lá um crime político ou de opinião. Ok? Bom, como seria extraditar um brasileiro, por exemplo, professor? Um brasileiro nato foi viajar num país aí, ele cometeu um crime lá e voltou para o Brasil. Aí o país pede a condenação dele, pede que o Brasil envie ele para lá para ele ser julgado lá. Se for brasileiro nato, não vai ser extraditado, não vai ser enviado para lá. Se for naturalizado, aí vai depender. Aqui o próprio inciso diz para nós quais as circunstâncias que o naturalizado pode ser extraditado. Ok? Bom, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tá? O que está dizendo aqui para nós? Está dizendo que qualquer pessoa ela é considerada inocente até que se prove o contrário. Para você considerar a pessoa culpada, tem que ter uma sentença do juiz dizendo que ela é culpada. Por isso que diz para nós, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Certo? Vamos seguir? Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Vamos lá então. Nós temos uma exceção aqui. Para uma pessoa, a regra, para uma pessoa ser presa somente se estiver em flagrante delito ou se o juiz mandar prender mediante um mandado de prisão, ok? Não tem outra hipótese de prender a pessoa. É isso que está dizendo para nós. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita, que é o mandado de prisão, que tem que estar fundamentado aí pela autoridade judiciária. Essa é a regra. Só que tem uma exceção para aqueles que são militares. Porque nós temos o Código Penal Militar, nós temos o RDPM, que é um regulamento também que se aplica aos militares, certo? E essas leis especiais, que vão se aplicar apenas aos militares, elas permitem prisão fora dessa situação aqui, que seria o flagrante delito e o mandado de prisão. Nós temos, por exemplo, a prisão disciplinar. Para quem serviu o exército, já deve ter ouvido falar, o cara ficou preso tanto tempo lá no exército. Ele não cometeu um crime, ele cometeu uma transgressão disciplinar e ficou preso. Tá vendo? Então, não se aplica aos militares. Na verdade, aos militares se aplica os dois, né, prisão em flagrante e o mandado de prisão da autoridade judiciária. E aí eles ainda se estendem o regulamento especial, que alcança essa classe de militares, ok? Então, para eles, pesa mais ainda. Eles respondem mais ainda. Muitas vezes eles cometem crime e respondem no Código Penal Comum e no Código Penal Militar. Ok? Seguindo. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Você tem o direito de permanecer calado. Então é um direito sim. Sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Então ele tem o direito de assistência da família e do advogado dele. Pode fazer uma ligação, por exemplo. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório. É ele saber quem prendeu, quem está interrogando, qual que é a autoridade policial ali, certo? Só isso. E a prisão ilegal será imediatamente relaxada
pela autoridade judiciária. Ou seja, o que significa relaxada, professor? Significa colocar o cidadão em liberdade. Ele foi preso de forma ilegal, não tem requisitos ali, não tem provas, ok? Convincentes de que ele foi o autor do crime. Então, inclusive, há indícios de que a prisão foi ilegal, tá certo? O que seria uma prisão ilegal? Foi uma prova plantada, uma prova arquitetada ali para poder fazer uma casinha pro cara. Aí a prova é ilegal, é ilícita, a prisão acaba sendo ilegal e o cara vai ser colocado em liberdade, ou seja, será relaxada a prisão pela autoridade judiciária. Beleza?